Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff. A velha bicicleta, amiga de confiança. Num dia de verão de 1951, 4 cavalheiros desciam de comboio na estação de Tuam, condado de Galway, e lançavam mão das bicicletas que foram buscar ao vagão de mercadorias. A única coisa que o empregado do caminho de ferro poderia ter notado era o fato de os homens serem mais idosos do que os elementos que costumavam participar nos grupos de ciclistas que ocasionalmente davam a volta pelo oeste da Manda. Frank Duff, que atingira precisamente os 60, era o mais velho dos 4. Os seus 3 companheiros, Brandon, Tom e Jack, deviam ter se perguntado se teriam feito bem em levá-lo com eles nesta difícil execução de bicicleta. Parecia débil e enfermiço, perdera peso nos 2 últimos anos. Por outro lado, fora Frank a propor a ideia. Estou esgotado, disse ele. Estou quase no ponto de ruptura. Tenho de sair de Dublin para uma mudança completa. Eles compreenderam-no. A morte da mãe, especialmente, tivera nele um efeito traumático. Havia também outros desgostos que pesavam nele fortemente. Havia pouco que chegara a notícia do martírio de numerosos legionários na China. Além disso, o seu horário de trabalho em Dublin era extremamente pesado. Cada novo dia trazia-lhe novas dificuldades e novas pressões. A partir do momento em que Frank montara o seu velho corcel, a bicicleta, ao sair da estação de Tuam, passaram a lançar fora os cuidados, preocupações e tédios dos 2 anos anteriores. A amena cidade de Tuam, onde São Jarlath fundara um mosteiro no século VI, reanimava o coração de Frank com o seu vagaroso ritmo de vida, com seus habitantes amigavelmente prestativos, sempre encantados em conversar com os visitantes que admiram os seus sapatos grosseiros expostos para a venda. Longe vai o som dos telefones, com as suas campainhas tocando constantemente, pedindo atenção. Longe vão as histórias dos esmagados e vencidos, os mais pequeninos irmãos de Cristo, e os problemas que chegam de longe, dos outros extremos da terra. Tudo isso esquece por instante. Aqui estavam 4 homens alegres, correndo felizes nas suas bicicletas, e não tão cheios de cuidados que lhes falte tempo para parar e ver as maravilhas de Deus. Durante a semana seguinte, os 4 legionários avançaram de bicicleta pela bela e acidentada região de Connemara, com a sua beleza selvagem. Todas as tardes, ao cair da noite, procuravam uma pequena pensão acolhedora para a dormida e café da manhã. No dia seguinte, os 4 ciclistas continuavam por vales e gargantas entre montanhas, gozando a paisagem fascinante. As colinas com o seu manto de carqueja amarela, os lagos calmos em que se refletiam as montanhas azuis, as pequenas quedas de água murmurejantes, as casas de campo, caiadas de branco e cobertas de palha. Quando chegavam a qualquer lugar que se impunham pela sua beleza e solidão, descansavam e comiam com prazer a refeição que a bondosa senhora da pensão lhes preparara. O ar estava carregado com perfumes e medressilva, campainhas selvagens, a que não faltava também o cheiro saudável dos urzais frescos.
Era então o momento favorável para Frank contar algumas das suas histórias. Por vezes, tratava-se de acontecimentos sérios do passado que podiam ser tão educativos como divertidos. Outras vezes falava de incidentes engraçados que testemunhada. Tinha então o dom de torná-los divertido para os ouvintes que podiam distinguir com facilidade os fatos dos seus adornos, mas que gozavam acima de tudo com o riso franco e cordial de Frank. Frank, que era nacionalista e íntimo dos líderes irlandeses no momento histórico do nascimento da nação, deve ter se sentido comovido à vista da casa de campo caiada de branco de Pierce, no solitário Rosmuc, onde não há som que quebre o silêncio a não ser o grito do maçarico real. A baía de Clio, salpicada de uma centena de pequenas ilhas, mostra ao largo durante o dia o azul profundo e o verde reservando a cor mágica da prata para o pôr do sol. Deixou uma impressão indelével em Frank. Na abadia de Kilmore, os ciclistas descansaram 2 dias. As religiosas ficaram surpreendidas quando souberam das distâncias percorridas por Frank e seus alegres companheiros. Seria demasiado para Frank? Pelo contrário, pareceu reaver a sua antiga vitalidade. O apetite melhorou, as longas jornadas diárias de bicicleta, embora cansativas, tornavam-no de fato mais forte. Foram realmente umas férias maravilhosas. Ficara entusiasmado por ver que lhe tinham feito muito bem. Resolveu, pois, fazer algo semelhante no ano seguinte. De fato, um ano depois, o vemos de bicicleta pelo condado de Kerry, com Sid King e Jack Negley. As excursões de bicicleta haviam vindo para ficar. Seriam um acontecimento anual no resto da vida. O número dos que partiam nesse passeio de bicicleta cresceu. Nas mais remotas partes da Irlanda, novos e velhos postavam-se ao lado dos caminhos para ver, sorrir e saudar o grupo dos 10 ou 12 forasteiros que passavam calmo e alegremente seguindo seu caminho. Uma ocasião, John Gavin, membro do grupo de ciclistas, recordou-se de repente de que deixara os óculos na hospedaria onde havia passado a noite anterior. Frank insistiu em que voltassem atrás, apesar do vento pela frente, para reaver os óculos. Tinha então 70 anos. A amabilidade era uma das suas grandes qualidades. Meus irmãos, minhas irmãs, fique conosco e nós vamos ver até onde vai, né, esse passeio de bicicleta que Frank sempre gostava de fazer, nos ensinando que a gente também deve cuidar de nossa saúde, praticando esportes daqueles que a gente mais goste, né? Salve Maria!